Mais uma vez, feche os seus olhos, peça que Deus fale ao teu coração. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos, Senhor. Cânticos que alegram o nosso coração, mas a tua palavra também nos alegra, nos fortalece, nos edifica. E eu oro a Deus para que o Senhor unja os meus lábios agora, para que eu possa falar segundo a tua palavra e que esta palavra ela prospere, ela alcance o seu alvo, o seu objetivo, ao calar ao coração de cada um. Em nome de Jesus, que ela possa cair em boa terra e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe a cada ouvinte, aqueles que estão aqui e aqueles que estarão acompanhando posteriormente, através da gravação, todos sejam alcançados pela tua graça. Em nome de Jesus e para a glória dele, assim seja. Amém. E graças a Deus. Glória ao Senhor. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre fé na fidelidade de Deus. Olha o que diz a palavra em Salmos 146, versos 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Amém? Estejam assentados, por favor. Fé na fidelidade de Deus. Nós já estamos na nossa quarta noite, a quarta semana dessa campanha Jornada de Fé. Já falamos sobre fé nas promessas de Deus, já falamos de fé na provisão de Deus, já falamos de fé na graça de Deus, e hoje estaremos falando sobre fé na fidelidade de Deus. E o Senhor já nos deu até a próxima palavra, que vai ser fé na infalibilidade de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é infalível. Mas como estamos falando de fidelidade hoje, é sempre importante ter um entendimento do conceito, do significado desta palavra. Então, fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar ou denominar aquilo que tem constância. Hoje em dia você é beneficiado pela chamada fidelização. Você está sempre gastando, comprando, investindo naquela empresa, seja alimentar, seja vestuário, enfim, qualquer produto que se venda, muitos gostam de beneficiar aquele que tem fidelidade com a empresa, que está sempre consumindo ali. Eles de alguma forma beneficiam, Então fidelidade tem a ver também com essa constância. Mas aqui nós vemos então que Deus se enquadra totalmente nesse item fidelidade. É alguém que tem compromisso com aquilo que assume. Alguém que é fiel, que é honesto, que é verdadeiro, autêntico. Então esse é o nosso Deus, amém? E eu quero apresentar para você rapidamente, não dá para eu explanar muito tempo, que senão tomaria muito tempo. O nosso propósito nas quintas-feiras está sendo trazer uma palavra um pouco mais enxuta, mas de qualquer forma objetiva. 7 razões para que nós tenhamos então fé na fidelidade de Deus. Não sei se você vai guardar as 7, mas que você guarde uma, já vai ser bênção. Quem sabe você vai guardar 2 ou 3, ou quem sabe sua memória é boa, as 7. Mas vai ficar gravado, de repente, eu quero ouvir de novo essa mensagem. Você vai lá no YouTube ou no Facebook e pega novamente a mensagem. E sempre compartilhe com seus contatos, as nossas mensagens. Isso é importante. Graças a Deus nós já atingimos aí
mais de 1000 inscritos no YouTube, né? Isso é uma bênção, porque o próprio YouTube agora vai também dando uma como é que fala? Ele vai impulsionando, né, os nossos conteúdos, que é sinal que é bem quisto, é bem aceito. Isso é importante. E você, inclusive, se ainda não é assinante, não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, sempre dê o seu like lá. São coisas normais hoje em dia. Isso faz parte hoje do nosso dia a dia, e o nosso interesse é sempre que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Hoje a igreja não se limita mais às 4 paredes. Nós estamos aí ao mundo, né? Estamos aí através da internet, chegando em outros países, enfim, em muitos lugares por aí. Muito bem. Então, a primeira razão pela qual nós podemos ter fé na fidelidade de Deus está em 2 Timóteo 2,13. Observe o que diz: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, qual que é a razão? É que ser fiel, esse texto me diz que está na essência de Deus, no ser de Deus, ser fiel. Está na essência dele. Olha só, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não tem como negar a sua própria essência, o seu jeito de ser, a sua natureza. E isso nos traz tranquilidade, porque Deus não é volátil, Deus não é volúvel, né? A Bíblia diz que nele não há nem sombra de variação. Deus é estável, não é? E isso é importante. Agora, amados, às vezes eu mesmo fico preocupado, porque às vezes eu ensino muito, às vezes um trabalho como esse teria que mais trazer umas palavrinhas aí, vamos orar para o povo e amém. Irmãos, eu não gosto disso. Por quê? Porque se você não ensinar a palavra como ela é, não vai surtir efeito na sua vida. Terça-feira eu falei sobre isso, entre outras coisas, que se Deus não abençoar pelo certo, não é pelo errado que Ele vai abençoar, né? Isso faz parte, inclusive, da fidelidade dEle. Deus é fiel com Ele mesmo, primeiramente. Então, vai aqui um ensinamento. Eu poderia só falar isso, e o que muitos pensam, eu gosto de combater o pensamento errado. Porque, coloca o versículo de novo, por favor. Porque hoje as pessoas, infelizmente, essa geração, a tal da pós-modernidade, são pessoas egoístas, egocêntricas, são pessoas materialistas, inclusive dentro das igrejas. Hoje, para pastores verem a igreja crescer, tem igreja que cresce saudável, tem sim. Mas tem muitas igrejas que crescem não saudáveis, porque talvez se o pastor pregar a verdade, metade vai embora. Essa que é uma grande e triste verdade. Então, às vezes, os pastores pregam o que o povo gosta de ouvir, e às vezes o que o povo precisa ouvir não é bem o que eles gostam, não é? Mas veja só, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Eu já vi gente pregar ou comentar o seguinte: não importa se eu erro, aqui está dizendo, nós somos infiéis, mas Deus é fiel, então Ele vai me abençoar do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, não é isso que esse versículo está dizendo. A má interpretação pode fazer com que a pessoa continue no erro. E eu repito, queridos, por mais que nós façamos tudo certinho, ou quase tudo certinho, não é por méritos que vamos receber a bênção. Mas também Deus, Ele não tem compromisso com o desleixado. Ele não tem compromisso com o pecador inveterado. Percebe? Tem vários textos na Bíblia que provam isso. Então, por mais que eu ande corretamente, ainda será a graça de Deus. Falamos sobre isso quando falamos de fé na graça. Agora, o que não pode é a pessoa viver no pecado, viver pecando deliberadamente, e eu ler esse versículo e falar, não, Deus sabe que eu sou infiel, ou que nós somos infiéis.
Mas ele permanece fiel. Ei, ele permanece fiel aos princípios dele. É isso que as pessoas têm que entender. Nós às vezes somos infiéis a princípios, mas Deus não é infiel a princípios. Então, se eu for infiel a princípios, ele permanece fiel. Agora, não quer dizer que ele vai me abençoar porque ele é fiel e sabe que eu não sou. Não é isso. Então, fica aqui essa explicação para que não se confunda. Deus permanece fiel porque Deus é impecável. Deus não peca. Amém? Deus é infalível, Deus não falha. Tá? Então isso fala da essência dele. Se somos infiéis, ele permanece fiel. E aí, se você ler o contexto, bate nisso que eu estou dizendo. Aí depois ele vai destrinchando uma série de coisas lá. Entendeu? Você não pode pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina em cima dele. Você tem que ler o contexto. Mas o que eu estou mostrando aqui para você é o seguinte: a essência de Deus é ser fiel. Amém? E ele merece ser aplaudido por isso e glorificado. Glória a Deus. Então essa é a primeira razão. Essa é a primeira razão que nós podemos crer, né? Ter fé na fidelidade de Deus. A segunda está em Deuteronômio 32:4. Olha o que diz: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Então, a segunda razão pela qual eu posso ter fé na fidelidade de Deus é porque Deus é fiel e infalível. Ele não comete erros. Às vezes, a gente chega até a pensar, na nossa pequenez, a gente chega a pensar, acho que Deus errou, não estou entendendo o que Deus está fazendo. Por que tal coisa acontece? Por que isso? Irmão, eu já tive um período que eu era imaturo espiritualmente e tinha certos pensamentos. Mas a maturidade que eu adquiri, estou adquirindo cada vez mais, me faz entender hoje, se tiver alguma dúvida, o problema está em mim e não no Senhor. Quando Jesus estava fazendo algumas coisas ali, Pedro falou: não, Senhor. Aí Jesus disse: Pedro, o que eu faço, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Eu tenho certeza que muitos aqui já tiveram essa experiência. Passaram por momentos difíceis e você não estava entendendo por que aquilo estava acontecendo. Agora você entende, fala: poxa vida, agora eu entendi porque Deus falou não para mim naquela época, ou porque Ele falou espere, ou então você de repente foi prejudicado de alguma forma e falou assim: se eu tivesse esperado, eu quis antecipar as coisas, eu quis fazer as coisas do meu jeito, e olha o preço que eu paguei. Então eu quero dizer para você, pode ter fé na fidelidade de Deus, porque Deus não comete erros. Amém? E se parecer que Ele cometeu, dá um coque na sua cabeça e fala: não, o meu Deus não comete erros. Amém? Aplauda o Senhor e glorifique o seu nome. Você vai aplaudir 7 vezes hoje. Eu vou apresentar 7 razões, então você se prepara aí que você vai aplaudir 7 vezes. Como eu disse, Deus, Ele é estável. É muito ruim, não é verdade? Você, às vezes seu cônjuge, às vezes quando você ainda é solteiro, solteira, o seu pai ou sua mãe, serem pessoas instáveis. Ou você ter um patrão instável, um encarregado. É ruim, não é? Uma hora está dando risada, outra hora está com aquela tromba lá embaixo. Vamos dizer a minha mãe, querendo matar 50. Óbvio, a gente tem, dentro de uma normalidade, tem dia que você está mais alegre do que outros, faz parte. Mas tem pessoas que mesmo sem motivo, de repente está carrancuda. De repente. Então, tem horas, eu já trabalhei com pessoas assim, que você vai para o trabalho pensando: como estará hoje?
Então você já vai preparado para perrengue. Mas de repente você é surpreendido. Hoje está bem. Legal, hoje o dia vai ser legal. E às vezes tem dia que você fala, não, hoje vai dar tudo certo. Chega lá, complicado. Então essa instabilidade é horrível. Já pensou se nós tivéssemos um Deus assim? Você vê isso em filmes, em livros que falam de deuses, né? Então eles sacrificam pessoas, jogam a pessoa no vulcão. Lembra do filme King Kong? Eles sacrificavam alguém para o King Kong, porque era o Deus deles, para acalmar ele, né? Esses sacrifícios que no Antigo Testamento não é para acalmar Deus, não, gente. No sentido assim que Deus está descontrolado e vamos sacrificar para acalmar o nosso Deus. Deus é estável. Amém? Ele é super controlado. Então podemos ter fé na sua fidelidade. A terceira razão está em Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então a terceira razão é que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Falamos isso na primeira semana, fé nas promessas de Deus, mas vale a pena relembrar, entendeu? Agora, aqui vai também um ensinamento. Há promessas gerais, há promessas na Bíblia que são tidas como gerais, é para todo mundo. Mas às vezes, para nós, em dados momentos da vida, há promessas específicas. E eu quero dar uma boa notícia para você. Deus, ele é tanto fiel nas promessas gerais, como nas promessas específicas. Eu acredito também que muitos de nós aqui tivemos promessas específicas de Deus. Deus usou um profeta, uma profeta, para falar com a gente em algum momento. Ou às vezes na leitura da palavra, falou forte ao seu coração. Deus tem várias formas, às vezes um sonho, que não é um sonho normal, é um sonho revelação. Deus fala de várias formas, né? Mas principalmente através de profecias. Mas aqui vai também o ensinamento. Peça sempre confirmação, porque tem muita profecia falsa, infelizmente. E eu já disse em tempos passados, mas vale repetir, que eu já vi pessoas dizer assim, Deus me enganou. Deus me enganou. Não, porque o profeta falou que ia acontecer tal coisa, não aconteceu, mas quem garante que foi Deus que usou aquele profeta? Inclusive há textos na Bíblia que diz, ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando eu não disse. Esses dias eu vi uma profeta querendo curar a moela da irmã. Eu não sei, talvez eu estou falando besteira, mas mulher tem moela? Hã? Tem alguém da área de saúde? Tem, meu. Mulher tem moela? Ela está chamando a mulher na frente. O Senhor está me revelando que Ele vai curar a sua moela. Chama a mulher de galinha, porque eu sei que tem moela é galinha. Teve um outro profeta que queria curar a próstata da irmã. Deus está me revelando que vai curar, está curando a sua próstata hoje. Aí o pastor sussurrou no ouvido dele, irmão, mulher não tem próstata, mas vai dar uma para ela agora. Ainda quis ajeitar o negócio, ainda vai dar uma para ela agora, né? Esse negócio de revelação é complicado, acontece muito, tem pessoas que têm o dom, né? Aqui em São Carlos o profeta chegou, apontou para a irmã, Deus está solucionando a sua luta com o seu marido hoje. Ele fala assim, hoje, para dar uma mais tchan, né? A irmã levantou e falou, deve ter algum engano, porque eu sou viúva. Só se o marido dela está revirando o túmulo lá e tá arrumando problema para ela. Então, às vezes acontece, às vezes é a irmã, né? Talvez era a irmã do lado, não sei. Mas assim, gente, assim como tem revelações que não batem, tem profecia também. Seja ela boa, porque geralmente o pessoal quer confirmação se a profecia for ruim. Prepara, meu servo, minha serva, que eu vou te recolher.
Já viu aquele negócio de quando procura médico, o médico dá um diagnóstico ruim, a pessoa fala, eu quero uma segunda opinião, né? Quero uma segunda opinião. Então, só quando é coisa ruim a pessoa quer uma segunda opinião. Mas atrás de coisa boa também. Quando for coisa boa, sabe? Porque senão você vai criar uma falsa esperança. E depois pode se frustrar. E eu já vi muita gente se frustrar com profecias falsas. Entendeu? Às vezes, os profetas são traídos por sua emoção, por sua vontade. Né? Eu, pela misericórdia de Deus, eu sou profeta. Mas confesso, já teve vezes que às vezes você falou, de repente, porque tem horas que até fica difícil você interpretar aquilo que Deus mostrou. Então, às vezes a pessoa se confunde. Dá para contar na mão às vezes que aconteceu isso. Tanto, por quê? Porque eu tenho essa cautela. Eu aprendi e exerço isso até hoje. Se eu vou falar com alguém, eu falo para a pessoa, olha, Deus está me mostrando isso, ou Deus está me mostrando, não, está errado, não falo isso. Eu estou sentindo no meu ser, no meu coração, isso. Bate? Aí a pessoa fala, sim. Às vezes fala, não. Se não bate, me enganei. Bom. Agora quando eu falo, Deus está dizendo assim. Cuidado com isso, gente. Cuidado com isso. Entendeu? Mas enfim, se você receber uma profecia, a Bíblia me dá o direito de examinar as profecias. Está na palavra isso. A Bíblia nos dá o direito de examinar os espíritos. Porque às vezes não é o Espírito Santo que está usando uma pessoa. Às vezes pode ser um espírito contrário, mesmo falando coisa boa. Porque às vezes aquela coisa aparentemente boa vai destruir a vida do irmão, da irmã. Pode destruir um casamento. Pode destruir uma empresa. Percebe? Então há que se tomar cuidado. Alguém falou com você, especificamente com você, pede confirmação a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi nesses mais de 50 anos na igreja, Deus geralmente fala aquilo que nós já estávamos sentindo. A gente só fica meio na dúvida. Aí Ele vem e confirma através de alguém. Dificilmente uma profecia te deixa em confusão. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo não é espírito de confusão. Às vezes pode acontecer, eu estar pensando uma coisa e Ele vem e fala o contrário. Mas até esse contrário vai trazer paz ao seu coração. Porque uma das formas, irmãos, aprenda isso. Uma das, não a única, mas uma das formas de você ter confirmação se é Deus que está falando, é a paz. A paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Então Deus falou, às vezes até uma coisa contrária, sim, do que você estava planejando e tal. Mas você sente paz com aquilo. Agora, se alguém vem e te traz uma palavra que te deixa confuso, mal, ruim, pede confirmação. Porque uma coisa eu digo para você, Deus fala. Amém? Deus fala de várias formas. Então é importante isso. Mas olha, se Deus usar um profeta, ou qualquer outro meio que Ele usar, para trazer uma promessa específica para você, fique tranquilo, porque vai acontecer, porque Ele é fiel. Ele diz que Ele preza pela sua palavra para a cumprir. Amém? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Bem forte como Ele merece ser aplaudido. A quarta razão está em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Então aí está usando a palavra tentação. Mas nós podemos substituir por provação. Porque às vezes nós somos provados. Mas a fidelidade de Deus vai fazer com que essa prova não seja acima da tua força, acima da tua capacidade. E olha que detalhe interessante. Junto com a aprovação, já vem um kit de superação dessa aprovação.
Então, se você está naquela, eu não suporto mais, esse problema está insuportável, não é provação, então. Porque às vezes é reprovação. Às vezes é consequência dos teus erros. Deus não está provando coisa nenhuma. E é o que eu vejo muito é isso. É gente errando, pecando, e aí vem as consequências e fala que Deus está provando. Não. Deus pode estar reprovando. Mas a pessoa está achando que está sendo provada. E sempre quando Deus prova, queridos, é porque Ele tem algo para fazer no futuro. Às vezes um futuro próximo. Deus está te provando porque Ele quer te usar para alguma coisa boa. Tá? Ele não prova por provar, apenas por provar. Sempre a provação, quando a gente passa por prova, no sentido escolar, para que é? Para ver se nós aprendemos. E aí, você só vai receber um certificado e poder exercer uma profissão se você passar nas provas. Senão, não tem como. Não é? Não é diferente nas provas da vida, nas provas ministeriais, na prova da igreja. Se Deus te prova, depois Ele aprova e depois Ele usa. Amém? Agora, às vezes, quando uma coisa é insuportável, então pode ser reprovação, pode ser consequências de decisões erradas. É por isso, irmãos, que nós precisamos, a gente está sempre falando, parece sempre um discurso pastoral, uma conversinha de igreja, sempre em comunhão com Deus, através da oração, da meditação na palavra, no congregar. São as chamadas disciplinas espirituais. Mas hoje tem uma geração que acha que ser crente é vir no culto uma vez por semana, ou cada 15 dias, e o resto da vida empurra do jeito que der. Não, queridos, a nossa vida está em Jesus. Cada dia, cada decisão que eu tomar. Eu falei das promessas gerais. Eu vou dar um exemplo. Não é promessa, mas é ordem. A Bíblia não diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura? Sim ou não? Paulo ia para uma determinada cidade, o Espírito Santo falou, não. Ora, mas não é para pregar para todo mundo? Mas naquele momento não era para ele ir ali. Percebe? Então às vezes tem a promessa geral, mas de repente uma promessa específica de Deus vai fazer com que você não receba aquela geral. Certo? Outra coisa, queridos, que precisa entender. Por exemplo, já teve gente que falou assim, mas a Bíblia fala, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, quer dizer, vai acontecer, minha família inteira vai ser salva. Ali está dizendo de uma possibilidade, porque sempre, aprenda isso, sempre que influenciar salvação, Deus não interfere. Deus não quebra o livre-arbítrio de ninguém. Ninguém vai ser forçado a aceitar Jesus. E outra, essa história de quem não vem pelo amor, pela dor, para com isso que não está na Bíblia, não. Porque quando fala assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. A Bíblia diz, o pessoal fala isso, a Bíblia diz, a Bíblia não fala nada disso. Pode acontecer de alguém não vir por amor e vir pela dor, mas não que isso seja a regra. Porque quando você fala assim, dá a impressão, se não vem por bem, vem por mal. Porque Jesus vai salvar essa pessoa de qualquer jeito. Não vai, não. Porque no livre-arbítrio Deus não mexe. Ele pode dar sonho. Senhor, fala com o meu marido, com o seu marido. Fala com a minha... Você pede para falar, o irmão falar com a sua esposa, com o seu pai, com o seu filho, com quem você ama e quer que seja salvo. Ele vai falar. Às vezes vai dar um sonho. Vai usar pessoas, às vezes, para falar a palavra. E isso Deus faz. Agora, a decisão vai ser da pessoa. Deus não força ninguém a aceitá-lo como Senhor e Salvador. É o livre-arbítrio. Amém? Então, no que diz respeito à salvação, não tem essa. Vai depender da pessoa. Mas de outras coisas que não envolvam a salvação, Deus pode interferir sim. Sabe? Olha, pastor, Deus pode mudar o meu marido, ele bebe. Deus pode até libertar ele do vício. No sentido assim, de repente você faz uma oração e tal. Por quê? Porque vai ser bom. É bom para as crianças,
É bom para ele mesmo se libertar da bebida alcoólica. Deus pode dar uma libertação, mas não quer dizer que ele vai ser salvo só por parar de beber. Para ser salvo, ele vai ter que entregar a vida a Jesus, amém? Eu conheço gente que não é evangélico, não é crente e parou de beber. Alguns que pararam de beber quando nasceu o filho. Outros pararam de fumar. Falou, não vou fumar. Eu não quero que meu filho me veja fumando. Eu não quero que meu filho... Quantas pessoas? Casais que às vezes mudam o comportamento deles a partir do nascimento do filho. Não brigam mais. Mas isso não tem a ver com salvação. Isso tem a ver com coisas terrenas. Percebe a diferença, queridos? Então você pode orar pelas pessoas que você ama. Mas lembre-se sempre, com respeito à salvação, essa pessoa vai ter que usar o livre-arbítrio dela. Mas evangelize, dê testemunho cristão, dentro da sua casa, no meio da sua família, na vizinhança, mas a pessoa vai ter que usar o livre-arbítrio dela. O que a gente sempre fala é para orar, para que a mente delas fique livre. Mas se vai aceitar ou não, aí é com elas, amém? Mas o Senhor, Ele é fiel até nas provações. Outra coisa interessante, olha só, 2 Tessalonicenses 3:3. Mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Porque existem, queridos, batalhas da vida que são naturais. Trabalhar não é fácil, é uma batalha, não é? Às vezes está cansado, aí tem que levantar, às vezes 5 horas da manhã, para preparar a marmita, ou para você, ou para alguém da casa. Você entra no serviço 7h30, mas tem que levantar às 5. Você tem um monte de coisa para fazer. As mulheres, principalmente, têm jornada dupla. As que trabalham fora, chegam em casa, tem que arrumar a casa ainda. Alguns maridos contribuem, outros não. E tem mulheres separadas, mulheres viúvas, que tem jornada dupla, trabalha fora e trabalha em casa. Às vezes os filhos são pequenos, não tem nem como ajudar. É a batalha da vida. Tem gente que pega 2, 3 conduções para chegar no serviço, principalmente o pessoal que mora em cidade grande. Às vezes a empresa é do outro lado da cidade. Tem pessoa que anda 2 horas de ônibus para ir, trabalha o dia inteiro e 2 horas para voltar. Um dia eu vi uma história de uma mulher, ela sai de casa às 5 horas da manhã e chega às 9. Chega às 9 horas, porque ela sai às 7. Ela trabalha das 7 às 7. Ela sai às 5 e chega às 9. E chega lá, tem que lavar roupa, tal, preparar comida para o dia seguinte. Aí ela vai dormir 11 horas da noite. Para 5 horas estar de pé de novo. E isso é todo santo dia. Isso é a batalha da vida, gente. Enfermidades, problemas às vezes financeiros, são batalhas. Mas fora as batalhas da vida, às vezes nós temos que enfrentar batalhas espirituais. E as batalhas espirituais são mais fortes, mais contundentes do que as naturais. Já não é fácil a batalha natural que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Mas às vezes nós enfrentamos problemas espirituais. Mas Deus é fiel, que Ele vai te fortalecer e vai te guardar do maligno, se você tiver fé na fidelidade dEle. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome. Glória a Deus. Eu falo que vai ser curto, mas não tem jeito. Bom, vamos para a sexta razão. Deuteronômio 7:9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Aqui, queridos, há uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É quando você usa uma expressão assim exagerada. Não que Deus não abençoe 1000 gerações, Ele pode abençoar, mas é no sentido de hipérbole. Já te falei mais de 1000 vezes. Falou umas 4, 5. Mas fala que já falou mais de 1000 vezes. Nossa, a cidade inteira está sabendo. Meu Deus, cidade inteira está sabendo. Às vezes é meia dúzia de pessoas que está sabendo. Então isso é hipérbole, é quando você exagera, tá?
Mas repito, Deus pode abençoar. Por quê? Desde que essas gerações permaneçam na presença dele, tá? Mas o que está querendo dizer aqui, o que eu quero tirar para você, irmãos, já percebeu que quase tudo que nós fazemos, principalmente depois que você se casa, você pensa na família. Quando você é solteiro, você pensa em você, sua roupa, quem tem uma moto, quem tem um carro, sabe? Coisa de solteiro. Mas a partir do momento que você se casa, você já começa a pensar o quê? Em outros, a sua família. E quando vem os filhos, também. Então, quase tudo a gente pensa, você quer uma casa? Por quê? Você quer dar uma casa para a sua família. Porque talvez, se você fosse solteiro, você moraria com seus pais. Tranquilão. Né? Mas você casa, não tem o ditado? Quem casa quer casa? Quer casa? Então, quase tudo nós fazemos pensando na família. Quantos se anulam por causa do filho? Por causa da filha ou dos filhos? Anulam a sua vida. Mas isso é nato em nós. Mas aqui está dizendo o seguinte: se você crer na fidelidade de Deus, a sua descendência também será abençoada. É isso que está dizendo aqui, sabe? Então, agora, veja só, volta lá o versículo, por favor. É isso que eu falo, não dá tempo de falar tudo, mas olha só. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Esse detalhe é importante. Agora, para eu obedecer os mandamentos de Deus, eu preciso conhecer. E não é só os 10 mandamentos, aqui não está falando só dos 10 mandamentos. Então aqui, queridos, é além. Você que está nos visitando, você que está nos ouvindo aí, estará nos ouvindo. Isso aqui vai além do eu não mato, eu não roubo, não falo mal de ninguém. Parece que os 3 pecados que estão na mente das pessoas é essa: eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém. Parece que é isso. Se eu não fizer isso, eu estou de bem com Deus. Não, meu filho, tem muitos mandamentos de Deus, inúmeros mandamentos. Então, para você não desobedecer, você precisa conhecer. É por isso que nós temos escola bíblica, é por isso que nós temos discipulado. Por quê? Para as pessoas conhecerem os mandamentos de Deus. E aí, conhecendo, vai obedecer. Obedecendo, está mostrando amor a Deus. E Deus é fiel com aqueles que o amam e obedecem. Então, não vai só te abençoar, mas vai abençoar a tua descendência também. Amém? Aplauda ao Senhor e glorifique o seu nome por isso. E a última razão de hoje, tem mais, né? Mas só estamos falando de 7. Eu não poderia deixar de falar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A 7ª razão para eu ter fé na fidelidade de Deus é com respeito à salvação. Deus quer nos salvar. Deus quer salvar cada pessoa. Mas sem Jesus não há perdão. Sem Jesus não há salvação. Se você reconhecer que é pecador, pecadora, parar de dizer eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, esse discursinho não cabe mais. Todos pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós temos que ser pecadores arrependidos, arrepender dos nossos pecados. Se confessarmos, Ele vai perdoar e nos purificar. Porque cada pecado, de alguma forma, traz uma maldição sobre a vida da pessoa. Mas quando a pessoa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, além dela ser perdoada, a sua vida é purificada. Amém? Não é maravilhoso isso? Então vale a pena nós termos fé na fidelidade de Deus. Eu quero orar com você. Por favor, se coloque em pé.